programa Em Resumo Notícias. Oferecimento: Grupo Sucesso, Dona Bronze Multimarcas, Avenida Francisco Vinagre, Praça da Matriz de Vila dos Cabanos. Estúdio A, Arquitetura. Contatos 980420092. Agência Agora, Marketing 5.0. Alfa Engenharia Solar. Deixe de pagar caro pela energia elétrica. Orçamentos 986143949. Olá! Vai começar o seu resumo diário de notícias aqui na TVC Belém. E na edição de hoje você vai conferir: incêndio em salão de beleza assusta moradores no bairro do Marizal, em Belém. Jovem de 17 anos pula de um trapiche na praia do Caripia, em Barcarena, e é encontrado morto minutos depois. Homem é preso, acusado de estuprar a própria filha de 13 anos no Marajó. Em Parauapebas, criança de 5 anos é baleada durante tentativa de homicídio. Manobra mortal. Motoqueiro dá o grau, bate violentamente em um muro e morre no bairro do Bengui. Mega da Virada. Apostador da cidade de Redenção, no Pará, é um dos ganhadores do prêmio milionário e fatura uma fatia de quase 120 milhões de reais. Depois das festas de final de ano, Belém amanhece com queima de lixo acumulado no complexo do entroncamento. E ainda, moto e carro colidem na ponte do Mosqueiro e congestionam o trânsito durante horas. Essas e outras informações você acompanha comigo a partir de agora, sem enrolação, direto ao ponto, aqui no programa Em Resumo Notícias. Olá, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência. Estamos começando o seu resumo diário de notícias aqui da região metropolitana na sua TVC Belém. Obrigado por você me permitir essa oportunidade de adentrar a sua casa e trazer a informação. Você sabe, sempre direto ao ponto, sem enrolação. Mas antes, quero convidar você para seguir o nosso Instagram, @TVC Belém. Lá você acompanha os nossos bastidores e as novidades que vêm por aí. Já quero adiantar para você que no próximo dia 14 de janeiro, agora, num domingo, nós vamos estrear um programaço de entrevistas com grandes personalidades do estado do Pará, política, economia, direito, variedades, entretenimento, tudo num só programa a partir do dia 14 de janeiro. E é claro que eu estou contando com a sua audiência. E não apenas isso, tem muitas novidades a caminho na programação da sua TVC Belém, e lá no Instagram você fica por dentro de tudo isso, @TVC Belém, ou então você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ser direcionado lá para o nosso Instagram. Você participa da nossa programação também pelo WhatsApp 984751094 para você enviar o vídeo aí da sua cidade, a reportagem aí do seu bairro. Você participa da nossa pauta jornalística através do nosso WhatsApp. E a gente começa o programa sempre direto ao ponto, sem enrolação. Um incêndio no bairro do Marizal que deixou moradores assustados. Aliás, nas últimas semanas, desde o final do ano passado, muitos incêndios na região central de Belém e, como eu já comentei anteriormente, são diversos fatores. É uma rede de energia elétrica desses prédios, residências, muitas vezes são instalações muito antigas e que acabam gerando esses transtornos uma hora ou outra. Um incêndio atingiu um salão de beleza na manhã desta terça-feira, dia 2 de janeiro, localizado na travessa Almirante Van der Kolk com a Diogo Moya, no bairro do Marizal. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar, que passava pelo local no momento da ocorrência. Os militares controlaram o incêndio e não houve vítimas e nem feridos. Mas olha que susto essas pessoas passaram aí no Marizal, os moradores, a vizinhança,
porque muitas vezes esses incêndios acabam se alastrando e atingindo outras casas, outras residências, outras salas comerciais. Daí a importância de você estar em dia com a manutenção elétrica do seu prédio. Cobre isso do seu síndico, cobre isso do proprietário do prédio onde você tem uma sala comercial alugada. É fundamental que a manutenção, a vistoria do Corpo de Bombeiros, que tudo esteja em dia para que a gente venha minimizar essas ocorrências de incêndios que têm acontecido com tanta frequência aqui na região de Belém. E daqui a pouquinho no programa a gente vai para Barcarena mostrar uma tragédia. Um jovem de apenas 17 anos separou o feriado do dia 1º de janeiro para curtir com os amigos e tudo acabou numa tragédia. Daqui a pouquinho, esse jovem de 17 anos, natural da cidade de Igarapé-Miri, que infelizmente acabou perdendo a vida numa tarde de brincadeiras e diversão em Barcarena. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes dessa informação para você. E agora a gente vai falar de segurança, polícia, caso de polícia. Um homem, pai de família, pai de uma menina de 13 anos, que decidiu, de acordo com as investigações, abusar dessa menina. Que absurdo nós estamos vivendo nos dias atuais. Um pai que deveria ser sinônimo de proteção, de provisão, de acolhimento, de amor. Esse homem, tomado por um desejo incontrolável, abusa da própria filha, conforme as investigações da Polícia Civil. Essa menina tem apenas 13 anos de idade. Um homem foi preso na cidade de Cachoeira do Arari. Ele é acusado de estupro de vulnerável contra sua própria filha de apenas 13 anos. A polícia militar acompanhou o conselho tutelar até o local, onde a mãe da criança teria confirmado o caso e prendeu o acusado. O caso teria acontecido na última sexta-feira, dia 29 de dezembro. Ao chegarem ao local indicado, os agentes encontraram a mãe da vítima, que relatou que sua filha, de apenas 13 anos, havia sido vítima de violência sexual durante a madrugada. Segundo o depoimento da mãe, o agressor seria o próprio pai da adolescente. O acusado foi localizado no local da diligência e recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para a realização de exames e sequência das investigações. A adolescente também será encaminhada para o exame de corpo de delito e será acompanhada por uma equipe de psicólogos. Eu vou dizer para vocês que, para mim, enquanto pai de duas crianças, de duas meninas, além dos meninos, mas de duas mulheres, de duas meninas, uma de 10 e uma de quase 3 anos, trazer para você um relato de que alguém que deveria ser o protetor, que deveria ser o responsável pela provisão, pela proteção, pelo amor, pelo cuidado com uma adolescente de 13 anos, e esse homem, tomado de um sentimento voraz, de um desejo voraz, é capaz de abusar da própria filha. Eu não tenho dúvida que um homem como esse não tem a menor condição de conviver em sociedade. Não tem condições, porque se ele foi capaz de fazer isso com a própria filha, o que ele não vai ter? Qual a coragem que ele não vai ter para fazer isso com qualquer outra criança? Então, é imprescindível que cada dia mais as leis endureçam para que homens como esse, que eu não chamo de homem, não, isso não é um homem, é a escória que nós temos que conviver, infelizmente. E esse homem, tal como tantos outros que ainda convivem conosco na sociedade, e daí a importância do cuidado, da atenção dessa mãe, a coragem. Eu quero aqui trazer o parabéns, os aplausos para essa mãe que teve a coragem de denunciar, porque muitas vezes tem mães que não têm a coragem de denunciar, ou outras que, pior, são coniventes, como nós vemos casos assim, de mães que são coniventes. Às vezes não é o pai, mas é o padrasto. Não é o padrasto nem o pai, mas é o tio, é o avô, é alguém próximo, e às vezes a mãe não tem coragem de denunciar, ou pior ainda, é conivente com o crime. Mas essa mãe merece os nossos aplausos pela coragem
de ter denunciado os abusos contra essa adolescente. Daqui a nossa torcida para que essa jovem consiga superar. Imagina o trauma. Ou seja, não é uma notícia qualquer. Quando você para pensar o impacto disso na vida de uma adolescente de 13 anos, o trauma que essa menina pode sofrer na vida, as consequências que isso pode trazer para o psicológico dela, sabe, daqui só fica a nossa torcida para que ela venha superar essa situação e possa ter paz na sua vida. E agora a gente vai aliviar um pouquinho essa tensão, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de dinheiro do bolso. Imagina amanhecer, começar 2024 com a conta milionária com quase 120 milhões de reais. E aí, hein? Dá para fazer uma diferença muito grande na vida, sim ou não? E uma paraense ou um paraense, um apostador paraense, amanheceu milionário desde o dia 1º, após o resultado da Mega da Virada na noite do dia 31 de dezembro. 5 apostas dividirão o prêmio da Mega Sena da Virada. Na noite do último domingo, dia 31 de dezembro, o sorteio foi realizado na cidade de São Paulo. O prêmio estimado era de 588 milhões de reais. É isso mesmo, mais de R$500 bilhão em prêmio. Cada ganhador receberá R$ 117.778.204,25. As apostas vencedoras são de Ipira, em Santa Catarina, Salvador, na Bahia, Bom Despacho, em Minas Gerais, Redenção, no Pará. Um ganhador fez a aposta pela internet. Conforme a Caixa, 1.996 apostadores acertaram a quina e cada vencedor receberá em torno de R$70 mil. Outras 164.379 apostas acertaram a quadra. Destas, cada vencedor receberá em torno de R$1.200. Confira agora os números vencedores da Mega Sena da Virada: 24, 56, 33, 48, 21 e 41. E aí, se fosse você, se você tivesse feito uma aposta, se você tivesse feito uma fezinha, teria apostado em algum desses números? Pois é, para quem tem o hábito, vemos aí 5 pessoas, muito bem dividido, né? Bem democrático esse prêmio, porque ficou bem dividido, até os estados, né? Foram estados diferentes, Minas Gerais, teve ganhador na Bahia, teve ganhador em Santa Catarina e tem um paraense ou uma paraense 117 milhões mais rico entre nós, né? Tomara que seja um vizinho, um parente ou um primo próximo e se lembre da gente, viu? Olha, se for algum primo distante meu, tô por aqui e tô com saudade, viu? A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho, já na volta do intervalo, um jovem de 17 anos que saiu de casa para curtir o feriado em Barcarena e infelizmente acabou sofrendo um acidente depois de pular de um trapiche e perdeu a vida morrendo afogado. Logo após o intervalo, a gente volta trazendo mais informações para você aqui no Em Resumo Notícias. Programa Em Resumo Notícias. Oferecimento: Grupo Sucesso, Dona Bronze Multimarcas, Avenida Francisco Vinagre, Praça da Matriz de Vila dos Cabanos. Estúdio A, Arquitetura. Contatos: 980420092. Agência Agora, Marketing 5.0. Alfa Engenharia Solar. Deixe de pagar caro pela energia elétrica. Orçamentos: 986143949.
Já estamos de volta e eu falei para você que era rapidinho e nós já estamos aqui com o resumo diário das notícias da região metropolitana para você aqui na TVC Belém. Eu já quero convidar você para o nosso Instagram, @TVC Belém, para você ficar por dentro da nossa programação e das novidades que vem aí em 2024. Ou você pode apontar aqui a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e ser direcionado para o nosso Instagram. E você participa da programação da TVC também pelo WhatsApp 984751094. Você envia o seu vídeo, a sua denúncia aí da sua cidade, para você que nos acompanha em toda a região metropolitana. E por falar em cidade, deixa eu fazer aqui uma retificação, porque eu falei no programa anterior que a comemoração do aniversário de Ananindeua já tinha acontecido com o show da Joelma. Na verdade, o aniversário de fato foi no dia 30 de dezembro, é a data oficial, mas as comemorações começam agora no dia 3 de janeiro, com o show, sim, da Joelma, e no dia seguinte, no dia 4, o show da banda Som e Louvor para o povo cristão de Ananindeua. Então, só retificando a informação, é a Joelma que está com tudo, não é? A Joelma que no final do ano estava com especial na Record, no dia 1º de janeiro já estava tomando café com a Ana Maria Braga lá na TV Globo, e essa é a música paraense tomando conta do Brasil e está na boca do povo, hein, produção? Como é? Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa, pois quando eu chego no Pará, me sinto bem o quê? Eu sei que você cantou comigo. Tá na boca do povo, né? Virou sucesso e a Joelma é a atração confirmada desse dia 3, agora sim, começando as comemorações de mais um aniversário da cidade de Ananindeua. Recebo o meu abraço, Ananindeua, a todos vocês de Ananindeua, o meu muito obrigado pela audiência. E agora a gente vai para Barcarena trazendo notícia e informação para você, porque um jovem de 17 anos, escuta essa história, um jovem saiu com os amigos num ônibus de turismo, saiu da cidade de Igarapé-Miri para a cidade de Barcarena, que recebe, a praia do Caripi recebe milhares e milhares de turistas todos os dias, todos os finais de semana, nos feriados e agora no verão, nas férias do mês de janeiro. E no feriado do dia 1º de janeiro, na segunda-feira, esse jovem saiu de Igarapé-Miri para curtir o sol, a praia lá em Barcarena, mas infelizmente, desobedecendo às placas de sinalização, ele resolveu pular de um trapiche, um lindo trapiche que foi inaugurado recentemente lá em Barcarena. E infelizmente, esse banho não programado, irregular, porque tem uma placa lá que sinaliza que é proibido pular. E infelizmente, tudo acabou em uma tragédia. Alec Ferreira Martins tinha 17 anos de idade. Saiu da cidade de Igarapé-Miri num ônibus de turismo para aproveitar o feriado na praia do Caripi com amigos. Eram por volta de 15 horas quando Alec e um outro amigo decidiram se aventurar pulando do trapiche da praia, desobedecendo a placa de sinalização que alerta sobre o risco de afogamento no local. E essa brincadeira acabou com o passeio. Ao pular do trapiche, Alec não voltou do fundo do rio. Quando percebeu que alguma coisa de errado tinha acontecido, o amigo pediu ajuda para o corpo de bombeiros. As buscas foram iniciadas com o apoio de uma lancha. A maré estava alta. Quase uma hora depois, perto das 16 horas, Alec foi localizado pelos guarda-vidas. Foram aplicadas manobras de ressuscitação ainda na beira da praia e, em seguida, o jovem foi levado para a UPA 24 horas, onde o óbito foi atestado pela equipe médica. Os pais de Alec chegaram à noite na UPA. A delegacia de Vila dos Cabanos vai investigar as circunstâncias da morte do jovem. Uma brincadeira com desobediência. Até quando a gente vai continuar vendo as pessoas contrariando todas as regras? São regras básicas. Não pule, não exceda a velocidade. Colocando em risco e vendo que aquele aviso, o alerta que nós mostramos inclusive aí na reportagem fala risco de afogamento. E mesmo assim, os jovens se arriscam pulando do trapiche. Nós conversamos com o comandante, o major
Joelson, do comando do Corpo de Bombeiros Militar lá de Barcarena, e nós conversamos com ele sobre esse acidente, sobre o atendimento e sobre as recomendações para o banho lá na Praia do Caripi, em Barcarena. Nós estávamos com a guarnição de guarda-vidas ontem lá na Praia de Caripi. Então logo foram informados por populares, se dirigiram ao local, iniciaram as buscas e com aproximadamente 30 minutos após o início das buscas localizaram o corpo do cidadão lá, que infelizmente após a localização foi feita as manobras de reanimação e foi encaminhado à UPA, e ao chegar na UPA o médico detectou que o cidadão estava em óbito. Todo meio líquido traz seu risco. Então, se você não tem a prática de natação, vá até uma distância segura, tome o seu banho com segurança. Sempre procure orientações dos guarda-vidas que encontram-se de serviço na praia, para saber qual local é mais adequado para tomar banho. Quanto ao pier do Caripi, ele foi feito ali para você apreciar a paisagem da praia, não foi feito para pular, para tomar banho. Ele é para atracação de pequenas embarcações. Quem conhece lá nós temos uma correnteza forte, temos a incidência de ondas que fica às margens da Baía do Guajará. Então a gente precisa atentar para isso. Então você que é visitante, que vem nos visitar aí nos finais de semana, no veraneio, não utilize isso, o pier, como uma área de lazer para banho. E sim é para você somente passear, tirar fotos, registrar. Ele não é adequado para banho, ele é apenas para atracação de embarcações e para você apreciar a vista. Então, gente, é só obedecer à sinalização, é só obedecer às regras, é a sua vida que está em jogo. É a sua vida que está em jogo, ponto final. Então obedeça as regras. Olha o que está acontecendo lá em Salinas, todo final de semana. São carros que são devorados, que são engolidos pela maré. Por quê? Pela desobediência, pela inconsequência, pela irresponsabilidade. Olha esse motoqueiro aqui. No bairro do Bengui, as testemunhas dizem que esse homem circulava em alta velocidade realizando manobras pelo bairro. Mas uma deu errado. E essa manobra foi a manobra fatal. Uma manobra conhecida como dar o grau. E nesse grau, esse motoqueiro de 37 anos acabou perdendo a vida. Um motociclista identificado como Jonathan Campos, de 37 anos, morreu após colidir contra um muro na rua Lameira Bittencourt, próximo da Avenida Centenário, no bairro do Bengui, em Belém. O caso aconteceu no final da tarde do último domingo, dia 31 de dezembro. Ele se desequilibrou e bateu frontalmente contra o muro, morrendo ainda no local, depois de tentar realizar uma manobra conhecida como grau. Testemunhas afirmam que viram o condutor em alta velocidade pelas ruas do bairro. Ele se desequilibrou e bateu frontalmente contra o muro. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal da Polícia Científica do Pará e, posteriormente, liberado aos familiares que são da Bahia. A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do acidente. A polícia vai investigar, mas as testemunhas e o relato e a própria perícia no local já mostra exatamente o que aconteceu. Uma manobra que deu errado e que culminou na morte desse homem de 37 anos que tinha uma vida inteira pela frente. São alguns minutos de adrenalina. Agora, como fica a família? Com certeza a família está em pranto, está em luto, está sofrendo, é dolorido. Então, até quando os jovens vão transformar alguns minutos de adrenalina, perdendo uma vida inteira, desperdiçando uma vida inteira pela frente e deixando para os familiares a dor, o sofrimento e o luto? Até quando? E o ano começou com um acidente também na Ponte do Mosqueiro. Uma moto e um carro colidiram e foram várias horas de transtorno com o trânsito fechado para os motoristas. Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado nas primeiras horas desta segunda-feira, dia 1º de janeiro, na ponte que dá acesso à Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém.
Conforme as informações iniciais, a motocicleta teria colidido com outro veículo e gerado um congestionamento no sentido Santa Bárbara-Mosqueiro. O CIOP informou que não houve vítimas fatais. Segundo populares, o acidente de trânsito teria ocorrido por volta das 10 da manhã. Um grande congestionamento foi registrado na área e condutores filmaram o estado em que os veículos ficaram após a colisão. A moto estava com a roda dianteira completamente retorcida e o carro com a parte traseira amassada. Além disso, mulheres e crianças que estariam nos dois veículos também aparecem nas imagens às margens da pista, aguardando os procedimentos das autoridades de trânsito. Os relatos iniciais são de que a motocicleta teria se chocado contra a parte traseira do carro de passeio. No entanto, detalhes sobre o que teria ocorrido para suceder o impacto não foram informados. O CIOP informou que o trânsito só foi liberado por volta das 13 horas. É aquela velha história, né? Todo mundo com pressa de voltar para casa, pouca paciência, muita pressa e o resultado, infelizmente, é esse. E olha, você participa da nossa programação pelo nosso WhatsApp 984751094, você envia o vídeo, a ocorrência, o acidente, a matéria, a reportagem, a denúncia da sua cidade, você envia para o nosso WhatsApp. Você participa também conosco pelo nosso Instagram, @TVCBelém. Aponte aqui a câmera do seu celular para o QR Code e seja direcionado para o nosso Instagram, onde você vai interagir conosco e ficar por dentro das novidades da TVC Belém. Deixa eu aproveitar aqui e abraçar a Joana, que está acompanhando o nosso programa lá em Santa Isabel. A Joana que há poucos dias, de acordo com a mensagem que eu recebi, fazem apenas 3 dias que ela descobriu a TVC e descobriu o nosso programa. E ela disse que ficou muito feliz por um programa que leva informação em resumo, direto ao ponto, sem enrolação. Obrigado, Joana, pelo seu feedback e espalha para todo mundo, você que me acompanha, você que está assistindo pela primeira vez, fala para todo mundo. A TVC Canal 9.1 está no ar. E para quem tem uma TV nova, que ainda não está sintonizado no canal, basta fazer a sintonia automática de canais ou a busca automática de canais para encontrar o nosso canal, canal 9.1, TVC Belém, filiada à TV Cultura. Daqui a pouquinho a gente vai para Parauapebas falar de uma criança de 5 anos que foi atingida por um tiro durante uma tentativa de homicídio. É daqui a pouquinho no programa Em Resumo. Porque agora a gente vai falar da situação da capital paraense, a situação do lixo que tem deixado os paraenses muito revoltados. Diversas manifestações já foram realizadas no bairro da Marambaia, em outros bairros também, e tem um motorista aí que ficou furioso porque o pessoal estava fechando a rua com tanto entulho e aí o motorista acabou passando com um ônibus por cima do lixo. Olha só, olha essas imagens, o motorista revoltado, a população por um lado revoltada e o motorista por outro lado com o trânsito fechado por causa do lixo também passou por cima. E agora, depois das festas de final de ano, a cidade amanheceu com lixo para todo lado e o pessoal lá no entrocamento, para piorar, ainda resolveu tocar fogo no lixo que tinha por lá. Belém amanheceu dia 1º de janeiro com uma longa fileira de lixo e entulhos acumulados no complexo do entroncamento na Avenida Augusto Montenegro. Os resíduos estavam incendiados, o que acabou gerando bastante fumaça na área. Pedestres que passavam pelo local tentavam se proteger da inalação dos gases. De acordo com relatos de quem costuma passar pelo local, o lixo está acumulado há cerca de 2 semanas. A região sofre com coleta irregular, segundo os moradores. Dentre o material acumulado haviam móveis, restos de móveis, lixo doméstico e até tijolos. A prática de descarte irregular de lixo e queima dos resíduos é crime ambiental. A Prefeitura de Belém foi procurada pela reportagem, mas não deu retorno sobre a situação do lixo no entroncamento. E o problema não é só no entroncamento. Na semana passada, nós mostramos aqui carroceiros despejando lixo lá no bairro da Marambaia, na Rua da Marínia, e isso acontece por toda a cidade, como nós mostramos esse motorista de ônibus passando aí por uma pilha de lixo. A situação do lixo em Belém é grave.
Já está passando da hora do governo municipal, da prefeitura, do poder público tomar uma providência. A cidade está tomada pelo lixo e é a capital da COP30, é a cidade da COP30. E está demorando para serem apresentadas soluções eficientes, eficazes, no sentido da coleta de lixo. Se por um lado a população precisa de consciência, sabendo que não pode despejar lixo em qualquer lugar, principalmente entulho, por outro lado o poder público também está omisso, tanto em educar, em coibir e punir também, por que não dizer? Porque se é crime, tem punição, então vamos aplicar a lei. Porque infelizmente nós brasileiros às vezes só aprendemos quando começa a doer no bolso. Aí a gente toma consciência. Senão não era necessário ter arara, radar de velocidade, nada disso. Por que é necessário? Porque a gente olha uma placa de sinalização e não se contém. A gente passa com a velocidade superior e por aí vai, desrespeitando regra, desrespeitando lei. E aí só para pensar quando a penalidade começa a ser aplicada. Então, se é assim no lixo, se já tem lei, vamos aplicar a lei. Vamos fazer. Primeiro, o poder público tem que fazer a sua parte. É preciso que se diga. Para que o poder público cobre da comunidade, para que o poder público cobre da população, o poder público tem que fazer a sua parte. Não dá para chegar cobrando da população, punindo, sem que antes a Prefeitura de Belém faça a sua parte. Não é à toa que uma pesquisa agora realizada pelo Instituto Doxa aponta o prefeito Edmilson Rodrigues como um dos piores prefeitos de capitais do Brasil. Está na hora de acordar. Qual é a desculpa? O governo já está acabando, o homem está no último ano de governo, prefeito. Está na hora de tomar uma providência. A cidade está tomada pelo lixo. Qual é a desculpa? Não tem desculpa. As providências têm que ser tomadas. Essa é a verdade. E agora a gente vai para Parauapebas, porque uma criança de 5 anos acabou estando no meio de um fogo cruzado. Uma tentativa de homicídio acabou fazendo com que essa criança de 5 anos fosse baleada. Uma criança foi baleada durante uma tentativa de homicídio registrada no começo da tarde do último domingo, dia 31, em Parauapebas. A informação chegou à Polícia Civil do Pará por meio do Hospital Geral do município, que comunicou sobre a entrada de 2 vítimas de ferimento por arma de fogo na casa de saúde. Jonathan Vieira Lima da Silva e uma criança de 5 anos. As vítimas foram trazidas ao hospital por familiares após serem atacadas por 2 criminosos que estavam em uma moto na rua Rio Magé, no bairro Popular 2, próximo à unidade básica de saúde da localidade. Segundo as primeiras diligências da equipe de investigação de homicídios da 20ª seccional, os criminosos surpreenderam as vítimas efetuando disparos na direção de Jonathan. Infelizmente, os tiros também atingiram o rosto da criança. Logo após o atentado, ambos foram encaminhados ao hospital municipal. As autoridades continuam as diligências para apurar o ocorrido, visando identificar e localizar os suspeitos. O estado de saúde das vítimas não foi informado, mas as investigações prosseguem. Uma criança de 5 anos. Para você ver que esses bandidos, esses marginais, o crime, eles não estão mais respeitando. Nem criança, nem idoso, nem mulher, nada. Acabou completamente qualquer piedade, qualquer sentimento de piedade, de solidariedade, nada, não existe nada. Não existe criança, velho, não existe mulher, nada. A coisa vai de mal a pior. E quando nós temos ainda por cima leis que, no mínimo, favorecem, que são leis fracas, que não se aplicam com o rigor necessário, o que a gente vê é o quê? O sentimento de impunidade por parte da criminalidade, que se vê livre, leve e solta para praticar o que quiser. Infelizmente, as punições, elas são superficiais. Elas não se alinham com a gravidade do crime cometido, não são proporcionais à gravidade do crime cometido.
Então, eles vão caminhando aí, fazendo o que fazem todos os dias e assustando a sociedade. Mas eu quero agradecer a sua audiência aqui no nosso programa. Estou muito feliz com cada dia que a gente tem vivido nessa programação. Obrigado pelo seu carinho, pelas mensagens, pela interação conosco. A gente está lá no Instagram aguardando você, @TVCBelém. Ou você pode apontar o celular aqui para o QR Code, você vai ser direcionado direto para o nosso Instagram. Então, receba o nosso abraço, a nossa gratidão pela audiência. A gente vai continuar caminhando. Estamos construindo uma nova história aqui na TVC Belém. Você faz parte disso, espalha para todo mundo. O nosso programa está no ar às 7 da manhã, ao 12h45 e às 18h30, trazendo um resumo das notícias da região metropolitana para você aqui na TVC Belém. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo programa, com a permissão de Deus. Um abraço e até lá. Programa Em Resumo Notícias. Oferecimento: Grupo Sucesso, Dona Bronze Multimarcas, Avenida Francisco Vinagre, Praça da Matriz de Vila dos Cabanos. Estúdio A, Arquitetura. Contatos: 980420092. Agência Agora, Marketing 5.0. Alfa Engenharia Solar. Deixe de pagar caro pela energia elétrica. Orçamentos: 986143949.